para mim, mestre divino e luz é a mesma coisa. Para mim, ele é o santo, ele é o protetor. Ele não é uma pessoa, né? Ele é um santo. Eu lembro bem da feição dele, não esqueço não da feição dele, do jeito dele. Cabelo cacheado. Era bonito, vou te falar. Era coisa mais linda você assistir. Aquela reza, a gente ia lá rezar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o senhorzinho apareceu na década de 40, nessa região, e ele curava as pessoas com cinza na água e com planta medicinal. E assim, de uma forma muito simples, ele se vestia com uma sandalinha de couro, com uma roupa longa, assim, com um crucifixo no pescoço, e andava sempre acompanhado de carneiros que rodeavam ele por onde ele ia, e também com uma cruz. E aí, por onde ele passava, ele deixava uma cruz. E ele não entrava na casa de ninguém. E também não comia nada. Ele comia só peixe, mandioca, amendoim, raiz assim só. Ele não entrava na casa da gente, ele não comia comida, nada. E não falava. Diz que ele tinha a mão presa, eu não sei se a mão esquerda, a direita, assim. E tinha uma cruz na mão. Ninguém tirava aquela cruz dele. Ele só entrava nos templos católicos, na igreja, que ele mesmo construía em cada lugar que ia, né? Ele construía uma igreja de bacuri, do que fosse naquele tempo, era muito difícil. A primeira igreja nossa lá da Capelinha foi de bacuri. E era muita gente que disse que acompanhava ele assim. Aí levantaram uma capela lá muito grande, de madeira. Era aquele madeira, disse que aquele negócio lá, o mieiro, disse que era um perigo aquilo. Era uma aroeira quadrada, essa largura assim. Eu cheguei a conhecer essa. E se juntaram muita gente para erguer aquele. E não podia, ele foi lá e pôs a mão e ergueram um instantinho aquilo. Ele ajudou a arrumar essa. E cobriu com, parece que primeiramente foi com bacuri, eu não lembro mais. E fizeram depois com tabuinha, que fazia muita casa de tabuinha, né? Aí depois, já agora, de muito tempo, eles fizeram uma capela lá de material. Empequenaram a capela, ele tinha a casinha dele, onde ele parava. Agora, força ele tinha, ele é o pequenininho que tem aí na foto. Ele era magrinho, pequenininho assim, força, estúpida força dele. A primeira capela que eles fizeram lá foi bruta mesmo, de pau, assim. E a linha de cima era uma aroeira inteira. Tudo que era coberta, comida que davam para ele colocava um crucifixo no meio e dava para a pessoa, porque só aquilo bastava para ele. Então ele não entrava muito dentro de casa, coberta para ele era pouquinho, e de uma forma muito simples, né? Tinha uma oração muito própria, que era uma oração que eles inventaram, né? Que ele inventou, e aí as pessoas que chegavam lá, elas faziam as orações, mas também elas faziam a oração que ele ensinou. Esse aqui é o chapéu dele. Ele usava essa touca. Ele usava uma touquinha? Disse que usava. Era a touquinha dele. Aí, como que era a roupa dele. Aqui tudo tinha essa... E os terços eram desse aqui. Que eram os terços e uma cruzinha assim, de madeira que faziam. E tinha assim na manga aqui, ó. O pessoal era que tirava, fazia um chá para tomar todinho aí. Muitos acreditam que ele, não só as profecias, mas que ele previa muita coisa. E por isso chamavam ele de mestre. Porque mesmo sem saber do que ele estava falando, as pessoas acreditavam neles, elas sempre tiveram muita fé, né? Tanto é que no dia 12 de outubro e no dia 23 para o dia 24 de junho tem uma reza lá na capela. Dia 23 para 24 é mais das famílias que estão ali, de quem mora no entorno.
E no dia 12 de outubro acontece essa reza, a gente sai daqui da cidade por volta de umas 3, 4 horas da manhã, vai a pé até lá para agradecer, para fazer um pedido. E assim ficam muitas fotos, muleta, cabelo, de pessoas que conseguiram alguma graça, e aí elas deixam lá. E aí geralmente as pessoas também levam frutas, bolo, bala, porque vai muita criança, né? Então aí como uma forma de confraternização mesmo, né? Que é esse encontro. O povo usava muito, mas era reza, vou te falar, coisa muito linda, uma maravilha. Era uma irmandade, vou te falar, lá ninguém era mais do que o outro, nem menos. Aquela irmandade, aquela beleza, aquele povo que se juntava. Muito bonito que era. E o terço também era sem Pai Nosso, parece, e sem Ave Maria de joelho. Esse aqui, ó, eles rezavam, como eu te falei, até 9 noites seguidas, que era para fazer novena para a cura das pessoas. E rezavam a noite toda, né? Durante o dia todo mundo trabalhava e quando era noite estavam tudo na igreja. E era muita gente, porque tinha muita gente vizinho. E esse povo da Serra Limpa também que fala, que vinha muito. Aí todo mundo dormia. E ele deixava dormir. Quando chegava a hora que ele queria que rezasse o terço, ele girava isso aqui, batia para fazer um som para acordar. Todo mundo sabia que era para levantar para ir rezar. E diz que quando vinha assim, que vinha uma pessoa que de certo tinha muito pecado, sei lá, diz que ele ficava lá longe e o povo ia de joelho. Da capela tinha uma cruz grande assim, diz que tinha que ter joelho. E lá tomar a benção dele, quando assim ele estava bravo. Ele mostrava que ia chegar um. E ele ia ficar lá longe, e todo mundo tinha de joelho, caminhavam de joelho, para lá tomar a benção dele. Tem uma história da cruz que tem lá na capela até hoje. É uma cruz grande e era muito pesada. Vocês podem constatar, olhar lá. É muito pesada aquela cruz. Então estavam entre 5 homens numa ponta e ele só tinha um braço. Ele com uma mão só, ele conseguiu segurar ela assim e ajudar eles a erguer. Ficaram todos pasmados. Eram eles, o Legário Balbueno, o Paulo Balbueno, que é meu pai, o Garibaldo de Vestrindade, que é meu sogro, o Hilário Sanches, que é meu avô, que estavam juntos, e o seu João Sanches, que é da família Sanches, da mesma família do meu avô. Estavam todos e eram homens sérios, né, que jamais iam inventar uma história dessa. Tem uma lenda que essa eu não sei direito. Tem uma filha que até sabe, deu entrevista aqui, mais ou menos, tudo assim por escrita, né? Que lá nessa Serra Limpa, tem umas grutas lá, diz que tem mesmo lá, que tinha uma serpente. Uma serpente, e ele trancou ela lá, né? Ela está trancada até hoje. Aí fala que se um dia ela sair de lá, o bonito acaba. O pessoal cria muito mito sobre essa serpente, que diz que um dia vai voltar, vai comer todo mundo. Não é assim. Ele mostrou na época, quando ele colocou as pedras lá em cima da toca lá, que aquele bicho jamais ia perturbar alguém. Diz que o barulho, a mãe contava, que o estrondo foi monstro a hora que o bicho, que eles tamparam. O bicho se debateu lá dentro e ele dizia que foi embora para o mar. Foi o que ele mostrou para eles. Contavam também que ele tinha uma menina que estava com Deu-Croup naquela época, não sei como que chama hoje essa doença. E ela estava praticamente desenganada, né? Quase morta, porque aqui não tinha quase médico. Era um médico e um farmacêutico só. E ele fez uma novena e essa menina é viva até hoje. Então, onde ele chegava, na primeira fazenda, próxima à Serra Limpa, ele curou uma senhora dos olhos. E aí ela tinha um problema nos olhos, ele começou na beira de um laguinho que tinha, né, de uma nascente, ele ia e benzia e jogava água nos olhos dela. E ela começou a ficar boa.
Então essa foi uma das primeiras curas dele. Depois ele foi, curou outras pessoas e assim por diante. Eu tenho um irmão que saiu, parou com o pescoço dele, né? Ele era duro igual uma pedra. E punha remédio, mas aí para isso ele ainda morava lá na Cantina Sagrada, né? Aí um dia falaram para a mamãe, por que não vamos lá levar ele lá pro senhorzinho, né? Eles foram a cavalo. Ele só fez um plástico assim de sabão com cera e pôs ali naquilo e desapareceu. Não fizesse mais, né? E aí desapareceu. Uma vez ele precisava mandar uma carta, o mestre queria mandar uma carta para o Moacir Neto, que era um senhor que comprou aquela imagem de Nossa Senhora Aparecida que tem até hoje lá, comprou em São Paulo. Ele precisava mandar uma carta perguntando como é que estava, se tinha conseguido, se quando que ia vir, né? Para ele preparar uma procissão para vir buscar ela aqui em Bonito. E a minha mãe falou, mas como que eu vou escrever? Eu vou saber o que ele quer que fala, né? Não tinha a menor ideia, porque ele não falava, como é que ela ia saber? Aí, afinal, meu avô entendia muito bem as senhas que ele fazia, né? Só que não estava entendendo. Aí ele chegou e colocou a mão no ombro, ficou nas costas dela, e ela com o papel e a caneta aqui escrevendo, ela escreveu tudo o que ele queria que mandasse dizer. E para quem que era a pessoa, que essa era a dificuldade maior, saber quem que era que ele queria. Aí quando ela pegou, que passou para ele ler, se era aquilo mesmo, ele falou para ela que estava ótimo, deu um sorriso. Só que ele começou a ficar muito conhecido, porque as pessoas da cidade, elas já não queriam mais ficar aqui no antigo Rincão Bonito. Elas saíam daqui, iam 13 quilômetros até a capela, né? E aí chegando lá, eles andavam pela região toda ali, e essa história começou a se propagar. E aí começou a vir um monte de gente da pequena cidade, né, do Rincão Bonito, e ficar ali no entorno da capela, rezando, iam de fazenda em fazenda junto com ele. A história dele é muito bonita também, porque mesmo quando ele começou a ficar sendo perseguido, a captura, né, que era a guarda territorial da época, começaram a ir atrás dele, ele nunca foi agressivo com ninguém. Então as pessoas iam, prenderam ele, porque ele estava fazendo muito milagre, então as pessoas queriam saber por que ele fazia cura e não cobrava. Que ele entrou em conflito, né, com os primeiros farmacêuticos de Bonito. E os primeiros farmacêuticos de Bonito da década de 40, né, tinham um apoio político. E com esse apoio político mandou prendê-lo, né, levar ele para Bela Vista. Aí, né, ele apareceu de novo aqui. Aí quando prenderam ele, disse que madrugada, disse que ele chamou o pessoal tudo que estava lá, que estão de reza, né? E falaram que iam prender ele. Disse que ele falou, acenou para ele, só com senha. Se você não entendia, disse que ele fazia 2, 3 vezes, você entendia tudo que ele falou. Falou, disse que iam prender ele, iam judiar dele, iam cortar a roupa dele, que a roupa dele não é um roupão, igual de padre. Iam cortar a roupa ele, pôr no cavalo, iam amarrar a perna dele, ia tirar aquela cruz dele. Mas não era para eles mexer, não era para eles entrar no meio, que deixasse. Prenderam ele numa sexta-feira santa, amarraram ele em cima do cavalo. Ele pediu que todos, bem cedinho, fossem embora, que ele ia ser preso naquele dia. Ele mostrou, ele preveniu tudo. Ele pediu para os homens, que eram bastante, que seguiam ele, né, que não reagisse, porque era polícia, que eles iam ser mortos. E ele não, que ele não ia morrer. Ele mostrou para eles isso. A minha mãe estava lá o dia que pegaram ele lá, né? Diz que puseram ele em cima do cavalo e amarraram ele por baixo do cavalo, assim, com as pernas embaixo, assim, e dali saíram com ele. Diz que surraram muito ele para ele falar, né? Mas ele não falava. Aí fala que eles que mataram, só jogaram no buraco da arara. Torturaram ele no balneário, enfiaram agulha dentro da unha dele, debaixo da unha, para ele poder falar, né? E ele não falava. O delegado que levou ele, a polícia não leva. O delegado ele é muito, morreu agora há pouco tempo. Ele pagou bem o que ele fez, ele foi morrendo. Não, ele estava soltando bronca.
algumas pessoas, alguns soldados que acompanharam, que hoje são quase bisavós, já não vivem mais, mas eu cheguei de ouvir depoimento deles, que eles eram soldados na época, tá certo? Eles eram soldados quando o senhorzinho foi preso, e ele desapareceu dentro da cadeia, entendeu? Não sabe como que ele escapou. Aí depois ele voltou para Bonito, ele foi preso novamente, aí no meio do caminho, né, tem alguns boatos, aí, né, por boato, que ele foi decapitado. E essa decapitação fazia parte aqui do universo de crimes de Bonito, né, que era degolar. Fazia parte entre as décadas de 30, né, entre as décadas de 30, de 40 e de 50, esse degolar fazia parte, né, do universo de agressão da população. Então, para mim, uma das histórias mais lindas que aconteceu em Bonito, assim, é a história do senhorzinho, porque ele está impregnado em quem é daqui, assim, né? Então, quando Bonito não tinha nada, tinha o senhorzinho.